Olá! Quando a gente pensa nos primórdios da administração, a imagem que vem à cabeça é geralmente de chão de fábrica, eficiência, certo? Mas o mundo mudou, e muito. O conhecimento não para, e com ele vieram novos desafios. Então hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias contemporâneas que estão moldando a gestão hoje em dia. É uma jornada que vai bem além dos teóricos clássicos para a gente entender o cenário atual. Vamos nessa! Para organizar nossa conversa, a gente vai fazer um caminho bem interessante, com 4 paradas. Primeiro, vamos dar um zoom in, focando bem de perto no indivíduo, o gerente. Depois, a gente abre o foco, um zoom out, para entender um sistema de produção que mudou tudo. Na sequência, uma visão ainda mais ampla, a visão macro do papel das empresas na sociedade. E para fechar, vamos olhar lá na frente, para o horizonte, e discutir os desafios que o futuro nos reserva. Então, vamos lá. O ponto de partida é o coração da administração, né? A figura do gerente, porque no fim do dia é a partir das ações e principalmente das decisões dessa pessoa que as coisas realmente começam a acontecer dentro de uma empresa. Espera aí, o que um gerente realmente faz? Parece uma pergunta boba até, de tão simples, só que a resposta é muito mais complexa e eu diria fascinante do que parece. A administração moderna, na verdade, nos dá várias lentes diferentes para a gente conseguir enxergar essa função tão importante. Olha, na essência de tudo, segundo um pesquisador chamado Herbert Simon, administrar é basicamente tomar decisões. Ponto. Ele simplificou o processo em 3 passos bem claros. Primeiro, analisar o problema. Segundo, identificar as alternativas que estão na mesa. E terceiro, claro, escolher a melhor delas. Simon dizia que o gerente é o que ele chamou de homem administrativo. E o que isso quer dizer? Que ele toma decisões satisfatórias. Atenção aqui, não são decisões perfeitas, mas sim aquelas que são boas o suficiente para atingir os objetivos. E essa simplicidade é genial, porque coloca o foco na ação mais básica da gestão, a escolha. Certo, agora vamos para uma visão mais multifacetada, proposta por Henry Mintzberg. Para ele, um gerente não é uma coisa só, é como se fosse um ator desempenhando vários papéis ao mesmo tempo. E ele organizou esses papéis em 3 grandes categorias. Tem os papéis interpessoais, que são sobre construir relações, sabe, liderar, ser um símbolo. Depois os informacionais, que é sobre gerenciar o fluxo de conhecimento. E por último os papéis decisórios, que é a hora de agir e de resolver os problemas. Ou seja, um gerente é na verdade um camaleão, muitas coisas ao mesmo tempo. E as habilidades? Será que um gerente de primeira viagem precisa das mesmas habilidades que um CEO? A resposta é não. E quem ajuda a gente a entender isso é Robert Katz. Ele propôs 3 tipos de habilidades, as técnicas, as humanas e as conceituais. Dá uma olhada nesse gráfico. Lá na base da pirâmide, na supervisão, o que conta mais é a habilidade técnica, o saber fazer. Conforme a pessoa sobe na carreira, a habilidade conceitual, que é essa capacidade de enxergar o todo, de pensar estrategicamente, se torna a mais importante de todas. E a habilidade humana? Bom, essa que é de se relacionar e se comunicar bem, é crucial em todos os níveis. Não tem jeito. Ok, agora a gente vai fazer aquele zoom out. Vamos sair do foco no indivíduo e olhar para algo maior, os sistemas que as pessoas podem criar. E olha, poucos sistemas na história da administração foram tão revolucionários quanto o que nasceu lá no Japão, dentro de uma montadora de carros. Aqui o contraste é gritante. De um lado, o modelo antigo, o Taylorismo. Trabalho super dividido, repetitivo. Do outro, o modelo japonês da Toyota, que é o oposto. Ele valoriza um trabalhador que sabe fazer várias coisas, que está sempre aprendendo. Mas a virada de chave, o ponto mais importante aqui, é a lógica da produção. A gente sai de um modelo que empurra produtos para o mercado, esperando que alguém compre, para um que puxa a produção a partir do que o cliente realmente quer. Essa imagem aqui é perfeita para entender essa diferença. Olha só, no modelo tradicional, ali em cima, cada etapa da produção vai gerando um estoque. Isso cria gargalos, coisa parada. Agora olha embaixo, no fluxo contínuo da Toyota. O material simplesmente flui, sem parar, de uma etapa para outra. O resultado? Menos desperdício. A produção fica muito mais ágil, muito mais enxuta. E o conceito por trás disso tudo é o famoso Just in Time, ou JIT. A ideia é tão simples que chega a ser genial. Chega de ter estoques gigantes e caros parados. A matéria-prima só chega na linha de produção no exato momento em que ela vai ser usada. Nem antes, nem depois. Isso corta custos de uma forma absurda e aumenta a eficiência de forma brutal. Tá, agora uma pergunta que parece não ter nada a ver. O que aqueles bloquinhos de nota coloridos, os post-its, têm a ver com o sistema de produção da Toyota? Parece aleatório, né? Um simples item de papelaria e um sistema industrial super complexo.
Mas acredite, a resposta para essa pergunta é a chave para a gente entender outra inovação fantástica deles. E aqui está a conexão. Sabe aquela lógica supervisual de organizar tarefas num quadro usando post-its? Aquela coisa de a fazer, fazendo e feito? Pois é, essa é exatamente a essência do sistema Kanban, que foi desenvolvido pela Toyota. O Kanban, na prática, usa cartões para sinalizar o fluxo da produção. Com isso, todo mundo na equipe sabe, só de bater o olho, o que precisa ser feito, o que já está em andamento e o que foi finalizado. É um sistema super simples, super visual, que dá todo o suporte para o processo just-in-time funcionar. Ele deixa o fluxo de trabalho claro e fácil de gerenciar para todo mundo. Beleza, vamos para o nosso próximo zoom out. Já falamos do indivíduo, já falamos do sistema de produção, agora a gente vai olhar para ainda mais longe. Vamos olhar para fora dos muros da empresa para entender a relação da organização com o mundo todo ao seu redor. E o conceito-chave aqui é um chamado externalidades. Pensa assim, uma fábrica, quando abre, gera empregos. Isso é ótimo, é uma externalidade positiva. Mas essa mesma fábrica pode acabar poluindo um rio. Isso é uma externalidade negativa. Foi quando a sociedade começou a perceber melhor essas consequências que ela passou a cobrar mais das empresas. Não bastava mais só dar lucro. E aí vieram os escândalos. Casos como o da Enron, lá no comecinho dos anos 2000, foram um verdadeiro soco no estômago. A gente está falando de fraudes contábeis gigantescas que levaram uma empresa que era um colosso à falência. Foi um alerta vermelho. E em resposta a isso, a tal da governança corporativa ganhou muita força. É um conjunto de regras e práticas para dirigir e controlar as empresas, buscando alinhar os interesses de todo mundo com transparência e ética. E essa nova mentalidade nos leva direto para o modelo mais moderno de se medir o sucesso de uma empresa, o Triple Bottom Line, ou o tripé da sustentabilidade. A ideia é a seguinte: não dá mais para medir o desempenho de uma empresa só olhando para o dinheiro que ela faz. É preciso olhar também para o seu impacto social e para o impacto ambiental. O verdadeiro sucesso hoje em dia é conseguir equilibrar esses 3 pilares. Bom, e com isso, a gente chega na nossa última parada. Agora é hora de olhar para frente, de apontar a nossa bússola para o futuro e tentar entender quais são os grandes debates, os grandes desafios que a administração está enfrentando hoje e vai enfrentar amanhã. Quando o assunto é estratégia, não existe uma bala de prata. O que existem são diferentes escolas de pensamento. Por exemplo, eu tenho uma turma que acredita que o mais importante é olhar para fora, se adaptar às forças do mercado. Outra corrente diz que o segredo é olhar para dentro, focar nas forças da própria empresa. Temos também a ideia do modelo de negócio, que tenta juntar todas as peças. E claro, tem a administração estratégica, mais pé no chão, que oferece um roteiro para planejar e executar, usando ferramentas como a análise SWOT. E é impossível falar de futuro sem falar das forças que estão literalmente virando o nosso mundo de cabeça para baixo. Inteligência artificial, automação de tarefas, o trabalho remoto que veio para ficar, tudo isso exige um estado de adaptação constante, quase diário. Aquela velha frase, o que funcionava ontem pode não funcionar amanhã, nunca foi tão verdadeira. E tudo isso nos leva a uma última questão. Olha só o caminho que a gente fez. Saímos do gerente como indivíduo, passamos por sistemas de produção, pela responsabilidade social e chegamos nos desafios digitais. Fica claro que o pensamento em administração não para. Então, a grande pergunta que fica no ar é: e agora? O que vem a seguir? Quais serão as novas habilidades, as novas estratégias, as novas ideias que vão definir a próxima geração de gestores? Porque uma coisa é certa, a jornada do aprendizado, como a gente viu hoje, essa nunca termina.